Oi, Lucas Soares aqui do canal Embriares e hoje eu vou falar o que é normose. Bom, então, o que é normose? Isso é uma palavra nova ou pouco usada e a ideia de normose é vamos dizer assim, é uma palavra que surgiu há pouco tempo, inclusive essa ideia eu estou tirando do livro Normose. Eu estou tirando a ideia desse livro aqui, Normose, a patologia da normalidade. Vou falar um pouco sobre o que é normose, só a ideia, o conceito de normose. Eu não vou muito aprofundar no livro, não. Se vocês quiserem que eu aprofunde no livro, ele é muito interessante, ele é um baita livro, um dos melhores livros que eu li esses últimos anos. Se vocês tiverem algum interesse, deixem nos comentários aqui, se tiver vários comentários, eu faço uma leitura comentada desse livro. Bom, mas o que é normose? Vamos pegar a palavra normose e dividir a palavra em duas partes. O normal, que significa normalidade, né? E o ose no final de normose. Normal e ose. O normal, o norm, né? Ele significa normalidade, ou alguma coisa que é da norma, que é comum, que é normal pra gente. E o ose significa então uma patologia, alguma coisa que é doente, alguma coisa que não é saudável. Então, normose seria essa ideia de anormalidade doente. E aí a definição é as normas, as crenças, valores sociais que causam angústia e podem ser fatais, que causam sofrimento e morte. Então, a normose, ela é essa ideia do que as coisas que a gente considera normal, mas na verdade é alguma coisa que é doente. Tá entendendo? Uma coisa que nos faz ficar mal, que nos faz... É uma condição patológica, não é uma condição saudável, tá entendendo? Então a ideia de normose seria as coisas que são normais na nossa vida, mas que são ruins, que faz a gente cometer às vezes até suicídio lento. Então, a primeira ideia que eu quero trabalhar aqui dentro da ideia de normose é distinguir o que é normal e o que é comum. Porque isso é muito comum as pessoas confundirem esses dois conceitos. Por exemplo, esses dias eu passei na rua lá que tem um monte de barzinho e tinha um monte de pessoas bebendo. Aí, se eu contasse isso para alguma pessoa e perguntasse o que ela achava disso, ela pode dizer assim, normal. Tá, ok. Isso provavelmente é o que a pessoa iria me responder. Só que não é normal. Tá entendendo? É comum as pessoas estarem no bar, bebendo, enchendo a cara, curtindo, fazendo happy hour. É comum, mas não é normal. Tá entendendo? Eu vou explicar uma explicação biológica simples. Não pode ser normal uma pessoa sentar no bar, ficar bebendo e ficar forçando o fígado trabalhar de uma forma que não faz sentido, tá entendendo? A partir de 3 doses de álcool e 4 doses de álcool para o homem, já é considerado um beber pesado episódico, que é uma condição onde a pessoa ela já bebe a mais do que é normal para o organismo. Então, uma pessoa que vai no bar e toma mais do que 3 latinhas de cerveja, já é um beber pesado episódico. Tá entendendo? É uma condição de já tá forçando, já não tá normal. E a pessoa, uma latinha equivale mais ou menos uma dose de vodka. A pessoa que bebe
mais de 3 doses de vodka, uma mulher, né? Ou homem 4. Essa é um parâmetro que varia, mas é mais ou menos por aí. A pessoa que bebe mais de 3 doses, 4 doses, ela já está bebendo muito além do que biologicamente ela aguenta, que seria ainda uma condição normal para o fígado. Agora tu imagina então a pessoa passar, sei lá, o final de semana inteiro em festa bebendo. Isso não pode ser normal, tá entendendo? Isso não é normal. Isso é uma normose. Não pode ser que a pessoa fume um cigarro e ache isso normal. As pessoas podem ver uma outra pessoa fumando e dizer assim, normal. Mas não é normal. Não pode ser, sabe? Porque todo mundo sabe que fumar é um suicídio lento, sabe? Tu decidiu se matar devagar. Isso não pode ser normal. Então, quando a gente fala de normose, a gente está falando coisas que é do senso comum, que as pessoas é comum de ver as pessoas fazendo, e a gente chama de normal, quando não é normal, é uma normose, é uma normalidade patológica. Bom, eu já dei então um exemplo de uma normose, que é os vícios. Os vícios em álcool, como beber cerveja, vodka, festinha, ou o vício em maconha, que no meu caso eu já fui usuário há muito tempo, que não pode ser normal uma pessoa fumar maconha, não pode ser. A gente tem artigos e mais artigos falando sobre os malefícios do consumo de maconha, os prejuízos cognitivos. Inclusive eu vou deixar um link aqui em cima aqui no vídeo para vocês verem uma apresentação de um artigo que eu falo sobre anomalias cognitivas com o uso da cannabis. A gente tem consequências sim com o consumo de drogas. Então, essa coisa do vício é uma normose, não é uma coisa normal. Pode ser comum, mas não normal. Outra coisa que é uma normose é mentir, né? A mentira. Esse relativismo moral que a gente vive. As pessoas, o certo é o que elas acham que é certo, e não é o certo pelo certo. Não é um certo ético que é atemporal, tá entendendo? É um certo que naquele contexto elas acham que é certo porque convém a elas, tá entendendo? Esse é mais uma normose. As pessoas elas fazem isso cotidianamente, não tem problema em mentir, uma mentirinha às vezes só para mim sair bem na fita, tá tudo bem. Isso não é normal, tá entendendo? Não pode ser normal. Imagina um psicólogo tratando uma pessoa e aí ele inventa uma mentirinha só para o cliente ficar mais tempo naquele ciclo de atendimento, e aí ele fica lá consolando e a pessoa não melhora nunca. Não pode ser normal, tá entendendo? Mentir não pode ser normal. Esse relativismo moral não pode ser normal. Então, no meu ponto de vista, a mentira, né? Esse relativismo moral, os vícios, isso são tudo exemplos de normose que a gente tem que conviver, que as pessoas acreditam que é normal, mas não é normal. Então, como é que eu posso lidar com essa normose que a gente vive diariamente, convive diariamente? O que eu posso fazer então para superar essa condição? E é bem simples. A nossa condição inerente de ser humano, o que a gente veio fazer nessa vida, pelo menos na minha opinião, a gente veio para ser um ser humano melhor. Então, quando eu tenho, sei lá, um propósito de vida pautado em ser um ser humano melhor, eu tenho um propósito que vale a pena. Porque a condição de ser um ser humano melhor é alcançar a condição de ser humano perfeito. E um ser humano perfeito, pensa aí, um ser humano perfeito, ele tem vícios. Um ser humano perfeito, ele vai mentir?
para ser bom para ele? Eu acredito que não, né? Então, a maneira de tu lidar com essa normose cultural que a gente vive é buscando algo que seja mais elevado. E buscando algo que seja mais elevado, então, é cumprir a nossa função de ser humano. A gente vem para esse mundo para ser uma pessoa melhor e dar frutos e dar exemplos de como ser uma pessoa melhor, para que as outras pessoas possam ver o nosso exemplo, para que elas possam sair então dessa condição patológica, essa condição doente, e vejam exemplos melhores que valem, pessoas que valem a pena seguir o exemplo. Então, a minha sugestão para lidar com essa normose é a gente querer superar essa condição medíocre e se tornar algo melhor dentro da condição de ser humano. Eu ser uma pessoa melhor como ser humano. Eu acredito que esse relativismo moral ele é superado, porque à medida que a gente tenta, ou pelo menos tenta ser uma pessoa melhor, a gente começa a ser íntegro. E aí a gente faz o certo pelo certo, e não porque o certo me convém. A gente faz o certo pelo certo. E a gente não faz errado porque está errado, e não porque me convém. Tá entendendo? A gente começa a fazer o certo pelo certo. Então, essa é a dica de hoje. Eu espero que vocês tenham refletido um pouco mais sobre o que é normal, o que é comum e o que é normose e a gente faz e não dá conta, beleza? Eu espero que esse vídeo tenha te acrescentado de alguma forma, beleza? Por favor, dê um joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal, dúvidas por gentileza aqui nos comentários, e é isso, valeu!